Um empresário retorna à casa onde cresceu e percebe que o silêncio agora pesa mais do que qualquer lembrança. Enquanto a nova esposa domina tudo com frieza disfarçada de zelo, apenas uma antiga empregada enxerga o que realmente está acontecendo. Guiado pelo olhar silencioso dela, ele encontra a mãe escondida atrás de uma porta e o segredo que muda tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O ronco do motor do Mercedes ainda ecoava na garagem quando Roberto Mendes, 45 anos, sentiu algo estranho apertar o peito. Não era a primeira vez que voltava para casa depois de uma viagem de negócios, mas dessa vez a sensação era diferente. A mansão no bairro nobre de São Paulo se erguia diante dele como sempre, imponente e bem cuidada. Mas havia algo no ar que o deixava inquieto. 3 dias antes, durante uma reunião em Brasília, Roberto havia tentado ligar para sua mãe, Dona Carmela, de 78 anos. Era um ritual que mantinha religiosamente há anos. Uma ligação diária para saber como ela estava, se havia tomado os remédios, se precisava de alguma coisa. Mas o telefone tocara no vazio. Nenhuma resposta. A senhora está descansando, havia explicado Viviane, sua esposa de 2 anos, quando ele ligou para a linha principal da casa. Você sabe como ela anda frágil, Roberto. O médico disse que ela precisa de muito repouso. Roberto acenou com a cabeça na época, mas agora parado no hall de entrada da própria casa, a explicação parecia insuficiente. Dona Carmela sempre atendia suas ligações. Sempre. Mesmo nos dias mais difíceis após a perda de seu pai, 3 anos atrás, ela fazia questão de conversar com o filho, nem que fosse por alguns minutos. O silêncio da casa era quase ensurdecedor. Roberto soltou a maleta no chão de mármore e observou ao redor. Algo havia mudado. Demorou alguns segundos para identificar o que era. O aparador antigo que ficava próximo à escada, uma peça que pertencia à família há décadas, não estava mais ali. No lugar, uma mesa moderna de vidro e aço refletia a luz do lustre de cristal. Roberto, você chegou cedo. Viviane desceu as escadas com um sorriso que não alcançava os olhos. Aos 38 anos, ela mantinha uma elegância impecável que havia conquistado Roberto desde o primeiro encontro em uma festa empresarial. O cabelo loiro sempre perfeito, a maquiagem sem falhas, as roupas de grife impecavelmente ajustadas. A reunião terminou mais cedo que o previsto, respondeu ele, aceitando o beijo no rosto que ela lhe ofereceu. Onde está minha mãe? Dormindo, claro. São quase 10 da noite, Roberto. Ela tem mantido uma rotina bem rígida de sono. O doutor. Henrique disse que isso é fundamental para a recuperação dela. Roberto franziu a testa. Recuperação de quê? Ela estava bem quando viajei. Viviane suspirou, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Amor, sua mãe está envelhecendo. A perda do seu pai afetou muito ela, mais do que você imagina. Ela tem apresentado episódios de confusão mental, esquecimentos constantes. Por isso decidi fazer algumas mudanças na casa para tornar o ambiente mais adequado para a idade dela. Foi então que Roberto notou outras diferenças. O tapete persa que sua mãe adorava havia sumido. As cortinas de veludo bordô, que ela escolhera pessoalmente anos atrás, foram substituídas por persianas modernas e impessoais. Até o aroma da casa era diferente. Onde antes havia o cheiro reconfortante de canela e baunilha que Dona Carmela costumava espalhar pela casa, agora predominava um odor químico de produtos de limpeza. Que mudanças são essas, Viviane? E onde estão as coisas da minha mãe? Roberto, por favor, não transforme isso em um drama. Guardei tudo com muito cuidado. São apenas mudanças práticas. Sua mãe tropeçou algumas vezes no tapete. As cortinas acumulavam muita poeira e causavam alergias. Estou cuidando dela da melhor forma possível. Nesse momento, uma figura se movimentou discretamente na cozinha. Joana, 62 anos, trabalhava para a família Mendes há 25 anos. Ela havia presenciado o crescimento de Roberto, o casamento de seus pais,
Havia consolado Dona Carmela durante o luto do marido e conhecia cada canto daquela casa como se fosse sua própria família. Roberto a viu pelo canto do olho e acenou. Joana retribuiu o cumprimento, mas havia algo diferente em sua postura. Seus ombros estavam mais curvados, seu sorriso parecia forçado. E ela evitava o olhar de Viviane de uma forma que Roberto nunca havia notado antes. Posso ver? Minha mãe? Perguntou Roberto, dirigindo-se em direção às escadas. Não, Roberto. A voz de Viviane soou mais alta do que pretendia. Quer dizer, ela está com o sono muito leve ultimamente. Se acordar agora, não conseguirá dormir o resto da noite. Você pode falar com ela amanhã de manhã. Roberto parou no primeiro degrau da escada, sentindo aquela mesma inquietação se transformar em algo mais concreto. Era sua casa, sua mãe. Por que estava pedindo permissão? Viviane, eu vou subir para pelo menos dar boa noite para ela. Ficarei em silêncio. Roberto, eu te peço que confie em mim. Tenho cuidado da sua mãe como se fosse minha própria. O Dr. Henrique foi muito claro sobre a importância do repouso. Se você a acordar agora, poderá prejudicar todo o progresso que ela tem feito. Naquele momento, um ruído estranho ecoou pelo teto, como se alguém tivesse derrubado algo pesado. Roberto olhou para cima, depois para Viviane, que rapidamente desviou o olhar. Deve ter sido um gato do vizinho no telhado, murmurou ela, mas sua voz tremia imperceptivelmente. Roberto ficou imóvel por alguns segundos, processando a situação. O ruído havia vindo claramente do interior da casa, não do telhado. E havia outro detalhe que o incomodava. Em todos os anos que conhecia sua mãe, ela nunca havia tido problemas de sono. Pelo contrário, era conhecida por dormir pouco e acordar cedo para cuidar da casa e da família. Algo estava profundamente errado naquela casa, e Roberto podia sentir isso em cada fibra do seu ser. A questão era descobrir o que exatamente estava acontecendo com sua mãe, e por que a mulher com quem havia se casado parecia tão determinada a mantê-lo longe dela. Roberto não conseguiu dormir, deitado ao lado de Viviane, que respirava de forma tranquila e controlada. Ele fitava o teto, enquanto sua mente processava cada detalhe daquela noite estranha. O ruído que havia escutado continuava ecoando em sua memória, assim como a reação nervosa da esposa. Às 3 da manhã, decidiu levantar-se. Desceu as escadas descalço, tomando cuidado para não fazer barulho. A casa estava mergulhada na escuridão, mas ele conhecia cada degrau, cada corredor. Dirigiu-se primeiro ao quarto de sua mãe, no térreo, próximo à biblioteca. A porta estava fechada. Roberto aproximou o ouvido da madeira, tentando escutar algum som de respiração ou movimento. Nada. Um silêncio absoluto que o deixou ainda mais inquieto. Testou a maçaneta delicadamente, mas estava trancada por fora. Por fora. Sua mãe nunca trancava a porta do quarto e, mesmo que o fizesse, a chave deveria estar do lado de dentro. Senhor Roberto? A voz sussurrada de Joana o sobressaltou. Ela surgiu da cozinha carregando uma xícara de chá de camomila, vestindo um robe simples e chinelos gastos. Joana, você me assustou. O que está fazendo acordada a esta hora? A empregada hesitou, olhando nervosamente em direção às escadas para ter certeza de que Viviane não havia descido. Não consigo dormir direito há semanas, Sr. Roberto. Tenho preocupações. Que tipo de preocupações? Joana se aproximou, baixando ainda mais a voz. É sobre a Dona Carmela. Ela não está bem, Sr. Roberto, e não é do jeito que a Sra. Viviane tem falado. Roberto sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer com isso? Posso conversar com o senhor amanhã, em particular? Joana lançou outro olhar nervoso para as escadas. É complicado. Antes que Roberto pudesse responder, o som de passos ecoou do andar superior. Viviane estava descendo, usando um robe de seda branca. O cabelo perfeitamente arrumado mesmo de madrugada. Roberto, o que vocês estão fazendo? Aí embaixo. Sua voz carregava um tom de suspeita mal disfarçada. Não consegui dormir, vim tomar um pouco d'água, mentiu Roberto. E você, Joana, por que não está dormindo? Joana baixou a cabeça, assumindo imediatamente uma postura submissa.
Desculpe, senhora Viviane. Estava preparando um chá para conseguir relaxar. Volto para meu quarto agora. Espere. Viviane se aproximou, estudando o rosto da empregada com atenção. Você não anda dormindo bem ultimamente. Talvez seja hora de repensar sua carga de trabalho. Uma mulher da sua idade precisa de descanso adequado. A ameaça velada estava clara. Roberto observou a interação, percebendo como Joana se encolhia diante de Viviane, como se tivesse medo de dizer algo errado. Não é necessário, senhora. Estou bem. Foi apenas esta noite. Vamos todos voltar para a cama, então, disse Viviane sorrindo, mas seus olhos permaneciam frios. Roberto, você tem uma reunião importante amanhã, não é? Precisa estar descansado. Roberto não tinha reunião nenhuma marcada para o dia seguinte, mas não quis contrariar a esposa naquele momento. Havia tensões que precisava compreender melhor antes de confrontar qualquer coisa. Na manhã seguinte, acordou com o aroma de café fresco, mas algo estava diferente. Desceu para tomar café da manhã e notou que a mesa estava posta apenas para 2 pessoas. Minha mãe não vai tomar café? Perguntou sentando-se à mesa. Ela ainda está dormindo. Tem acordado muito tarde ultimamente. O Dr. Henrique disse que é normal na idade dela, especialmente com os novos medicamentos que está tomando. Que novos medicamentos? Viviane serviu café em sua xícara, evitando o olhar direto. Para a ansiedade e depressão. Ela tem tido episódios difíceis, Roberto. Às vezes fica confusa, não me reconhece direito. Ontem mesmo ela me chamou pelo nome da sua primeira esposa. Roberto parou com a xícara no meio do caminho até os lábios. Sua primeira esposa, Marina, havia falecido há 5 anos em um acidente de carro. Ela e sua mãe tinham uma relação muito próxima e a perda havia sido devastadora para Dona Carmela. Ela fez isso mesmo? Sim, e não foi a primeira vez. Por isso o médico sugeriu que ela evitasse situações que pudessem confundi-la ainda mais. Mudanças bruscas na rotina, muitas visitas, conversas muito longas. Tudo isso pode piorá-la. Roberto assentiu, mas uma parte dele questionava aquela explicação. Sua mãe sempre havia sido uma mulher mentalmente ágil, mesmo após a perda do marido e da nora. Ela lidava com a dor, mas nunca havia mostrado sinais de confusão mental. Gostaria de falar com o Dr. Henrique, disse Roberto. Claro, amor. Vou agendar uma consulta para a próxima semana. Mas lembre-se de que ele é muito ocupado e ultimamente tem feito visitas domiciliares aqui porque sua mãe se recusa a sair de casa. Durante o café da manhã, Roberto observou Joana se movendo pela casa. Ela parecia mais tensa que o habitual, evitando ficar muito tempo no mesmo ambiente que Viviane. Quando suas olhadas se cruzavam, a empregada rapidamente desviava o olhar, mas ele conseguia perceber algo que parecia um pedido de socorro silencioso em seus olhos. Após Viviane subir para se arrumar, Roberto encontrou Joana na lavanderia. Joana, preciso conversar com você sobre minha mãe. Algo está me incomodando. A empregada parou de dobrar as toalhas e olhou ao redor, verificando se estavam sozinhos. Senhor Roberto, eu não sei como dizer isso. Diga do jeito que conseguir. A dona Carmela, ela não está no quarto dela há 2 semanas. Roberto sentiu o sangue gelar. Como assim não está no quarto? Eu limpo todos os quartos da casa, Sr. Roberto. A cama dela não tem sido usada. As roupas que eu lavo são sempre as mesmas, como se ela estivesse usando a mesma roupa há dias. E... Joana hesitou, as lágrimas começando a formar em seus olhos. E eu ouço chorar de noite. Um choro baixinho, abafado, que vem de algum lugar da casa que eu não consigo identificar. Roberto sentiu as pernas bambearem. Por que você não me contou isso antes? Tentei ligar para o senhor durante a viagem, mas a senhora Viviane disse que estava me enganando, que era coisa da minha idade, que talvez eu devesse procurar outro emprego, se não conseguia mais cumprir minhas funções. Direito. Ela disse que a dona Carmela estava bem, que estava apenas passando por uma fase difícil e que eu não deveria incomodá-lo com fantasias de empregada velha. As mãos de Roberto tremiam. Onde você acha que minha mãe está? Eu não sei, Sr. Roberto, mas sei que ela está nesta casa. Às vezes escuto a voz dela, muito baixa,
como se estivesse falando sozinha, ou como se estivesse pedindo ajuda. Por que não procurou a polícia? Joana baixou a cabeça, envergonhada. Quem vai acreditar na palavra de uma empregada contra a senhora da casa? E a senhora Viviane deixou... Claro que se eu falasse qualquer coisa com alguém de fora, seria demitida imediatamente, e ela faria questão de que eu não conseguisse emprego em lugar nenhum. Senhor Roberto, eu não tenho para onde ir, não tenho família. Esta casa é tudo que eu tenho. Naquele momento, ambos ouviram o som dos saltos de Viviane descendo as escadas. Joana rapidamente voltou a dobrar as toalhas, fingindo normalidade, mas suas mãos tremiam visivelmente. Quando pudermos conversar novamente, sussurrou Roberto. A senhora Viviane vai sair hoje à tarde para o salão de beleza. Sempre fica 2 horas fora às sextas-feiras. Roberto assentiu e saiu da lavanderia just Viviane chegava à cozinha. Você vai ao escritório hoje? Perguntou ela, beijando sua face. Sim, tenho algumas pendências para resolver. Mas Roberto não tinha intenção de ir para o escritório. Pela primeira vez em anos, cancelaria todos os compromissos. Precisava descobrir onde estava sua mãe e o que exatamente estava acontecendo em sua própria casa. A mulher com quem havia se casado, que jurou amar e cuidar de sua família, estava escondendo algo terrível, e ele tinha a horrível sensação de que cada hora perdida poderia significar algo irreversível para a pessoa mais importante de sua vida. Roberto passou a manhã inteira no escritório sem conseguir se concentrar em nada. Cada documento que tentava ler, cada reunião que participava por videoconferência, tudo parecia irrelevante diante da angústia que crescia em seu peito. As palavras de Joana ecoavam em sua mente. Eu ouço chorar de noite. Um choro baixinho, abafado. Às 2 da tarde, inventou uma desculpa sobre sentir-se mal e saiu do escritório. Dirigiu até sua casa com as mãos suando no volante, repetindo para si mesmo que deveria haver uma explicação lógica para tudo aquilo. Talvez sua mãe estivesse realmente doente, e ele, por estar sempre viajando, não havia percebido a gravidade da situação. Mas quando estacionou na garagem e viu o BMW de Viviane não estava lá, soube que chegara o momento da verdade. Joana o esperava na cozinha, nervosa, secando as mãos repetidamente no avental. Senhor Roberto, graças a Deus o senhor voltou. Ela saiu há 10 minutos. Joana, eu preciso que você me conte tudo, desde o começo. Quando foi a última vez que você realmente viu minha mãe? A empregada suspirou profundamente, como se carregasse aquele peso há muito tempo. Faz 3 semanas, senhor Roberto. 3 semanas desde que eu vi a dona Carmela se movendo livremente pela casa. No começo, a senhora Viviane disse que ela estava com uma gripe forte, que não podia sair do quarto. Mas depois, as coisas começaram a ficar estranhas. Estranhas como? A comida que eu levava para ela voltava quase intacta. Quando eu perguntava para a senhora Viviane, ela dizia que a dona Carmela estava sem apetite por causa dos remédios. Mas, senhor Roberto, sua mãe sempre foi uma mulher que comia bem, mesmo quando estava triste pela perda do senhor Miguel. Roberto assentiu. Seu pai sempre brincava que uma das coisas que mais amava em dona Carmela era o apetite dela para a vida, incluindo a comida. E depois? Perguntou ele. Depois a senhora Viviane começou a trancar a porta do quarto. Disse que era para a dona Carmela descansar sem ser incomodada. Mas eu achei estranho, porque sempre que a dona Carmela estava doente, ela gostava que eu ficasse por perto, conversando, fazendo companhia. Joana parou de falar e olhou em direção às escadas, como se verificasse se estavam realmente sozinhos. Continue, Joana, eu preciso saber de tudo. Uma noite há 2 semanas, eu acordei com sede e vim para a cozinha. Eram quase 3 da manhã. Foi quando ouvi pela primeira vez o choro. Vinha de algum lugar da casa, mas não consegui identificar de onde. Era um choro baixinho, desesperado, como se a pessoa estivesse tentando não fazer barulho. Roberto sentiu um aperto no peito. Você tem certeza de que era minha mãe? Tenho sim, senhor Roberto. Conheço a voz da dona Carmela há 25 anos. Era ela, mas parecia assustada. Muito assustada. E você não tentou procurá-la? Joana baixou a cabeça envergonhada.
Tentei, senhor Roberto, mas no dia seguinte, quando comentei com a senhora, Viviane, que havia escutado choros durante a noite, ela ficou furiosa. Disse que eu estava inventando histórias, que talvez minha idade estivesse afetando minha audição e minha mente. Disse que se eu continuasse espalhando mentiras sobre a família, seria demitida na mesma hora. Mas você continuou ouvindo os choros? Sim, quase todas as noites. E tem mais, senhor Roberto. Joana hesitou, como se temesse que ele também não acreditasse nela. Às vezes, durante o dia, quando a senhora Viviane sai, eu ouço passos vindos do andar de cima. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse andando com dificuldade. Roberto sentiu o sangue gelar. Do andar de cima? Mas o quarto da minha mãe é aqui embaixo. Exato, senhor Roberto. Por isso fiquei confusa. Sempre que escuto esses passos, subo para verificar, mas nunca encontro ninguém. Todos os quartos estão vazios, as portas trancadas. Trancadas? Por quê? A senhora Viviane disse que era para manter os quartos organizados, já que não estavam sendo usados. Mas, senhor Roberto, tem um quarto que ela nunca me deixa limpar mais. Qual quarto? O antigo closet da suíte principal, aquele que sua mãe usava como depósito. A senhora Viviane disse que estava reorganizando aquele espaço e que eu não deveria me preocupar com ele. Roberto conhecia bem aquele closet. Era um espaço amplo que sua mãe usava para guardar roupas de cama antigas, decorações de Natal, álbuns de fotografias e outras lembranças da família. Quando Viviane se mudou para a casa após o casamento, ela havia reivindicado a suíte principal como deles e sua mãe não havia se oposto. Joana, eu vou subir para dar uma olhada. Senhor Roberto, tome cuidado. Se a senhora Viviane voltar e descobrir... Quanto tempo ela costuma ficar fora quando vai ao salão? 2 horas sempre, mas hoje ela... Também disse que ia passar no shopping para comprar algumas coisas. Roberto subiu as escadas 2 degraus de cada vez, com Joana o seguindo nervosamente. No corredor do andar superior, parou diante da porta que dava acesso ao closet. Estava fechada com uma chave comum diferente das outras portas da casa. Você sabe onde Viviane guarda esta chave? Ela sempre carrega um molho de chaves na bolsa, senhor Roberto, mas eu sei que tem uma cópia de emergência na gaveta da cômoda do quarto dela. Roberto foi até o quarto principal, que antes era de seus pais, e abriu a gaveta que Joana havia indicado. Lá estava um pequeno molho com várias chaves. Testou uma por uma até encontrar a que abriu a porta do closet. O que viu quando abriu a porta o fez recuar 2 passos. O closet havia sido completamente modificado. As prateleiras antigas haviam sido removidas, e no lugar havia um colchão fino no chão, coberto com um lençol sujo. Ao lado do colchão, uma garrafa de água pela metade e um prato com restos de comida que pareciam ter dias. O ambiente estava escuro, sem ventilação adequada, e havia um odor de confinamento que fez Roberto sentir náusea. Mas o que mais o chocou foram as marcas nas paredes. Arranhões, como se alguém tivesse tentado abrir a porta por dentro com as unhas. Meu Deus! Murmurou Joana atrás dele, tapando a boca com as mãos. Roberto entrou no espaço apertado e se ajoelhou ao lado do colchão. Havia fios de cabelo grisalho no travesseiro improvisado e no chão, quase escondida debaixo do colchão, estava uma pequena foto amarelada. Roberto a pegou com as mãos tremendo. Era uma foto sua quando criança no colo de sua mãe. Ela está sendo mantida aqui, Joana. Minha mãe está sendo mantida presa neste lugar. Naquele momento, ambos ouviram o som de um carro estacionando na garagem. Senhor Roberto, a senhora Viviane voltou? Joana estava em pânico. Roberto rapidamente guardou a foto no bolso, saiu do closet e trancou a porta novamente. Colocou a chave de volta na gaveta e desceu as escadas correndo, com Joana atrás dele. Quando Viviane entrou pela porta da cozinha, carregando sacolas de compras, encontrou Roberto sentado à mesa, fingindo ler um jornal, e Joana preparando café. Roberto, você voltou cedo hoje. Está se sentindo melhor? Sim, muito melhor, respondeu ele, surpreendendo-se com a própria capacidade de mentir naquele momento. Só estava com uma dor de cabeça leve. Viviane sorriu, mas Roberto percebeu que ela estudava seu rosto com atenção,
como se procurasse sinais de que ele sabia de algo. Que bom. Ah, e Roberto, talvez seja melhor você não subir ao andar superior hoje. Mandei fazer uma dedetização preventiva nos quartos que não estão sendo usados. O cheiro dos produtos químicos está muito forte. Roberto assentiu, mas por dentro sentia uma raiva crescendo, como nunca havia sentido na vida. Sua mãe estava sendo mantida em cativeiro em sua própria casa, e a mulher com quem havia se casado estava inventando mentiras cada vez mais elaboradas para encobrir o horror que estava cometendo. A grande questão agora era: onde exatamente Dona Carmela estava naquele momento e como ele poderia salvá-la sem alertar Viviane sobre suas descobertas? Porque uma coisa havia ficado muito clara naquela tarde: ele estava casado com uma mulher capaz de crueldades inimagináveis, e sua mãe, a pessoa que mais amava no mundo, estava completamente à mercê dela. Roberto passou a noite inteira em claro, fingindo dormir ao lado de Viviane. Cada respiração dela parecia soar como uma ameaça. Cada movimento no colchão o fazia questionar como havia sido tão cego por tanto tempo. A foto de sua infância queimava em sua mente. Sua mãe sorrindo, segurando-o no colo com o amor incondicional que sempre demonstrou. E agora ela estava sendo mantida prisioneira em sua própria casa. Às 5 da manhã, quando teve certeza de que Viviane dormia profundamente, Roberto levantou-se silenciosamente e desceu para a cozinha. Joana já estava lá, preparando o café da manhã com olhos vermelhos e inchados. Você dormiu, Joana? Não consegui, Sr. Roberto. Fiquei pensando na Dona Carmela. Onde será que ela está agora? Será que está com frio? Será que está com fome? Roberto sentou-se à mesa sentindo o peso da responsabilidade esmagá-lo. Joana, preciso que você me ajude a entender uma coisa. Se minha mãe estava sendo mantida naquele closet, por que ela não estava lá ontem quando fomos procurar? Eu tenho uma teoria, Sr. Roberto, mas vai soar muito perturbador. Diga. Joana olhou ao redor, verificando se estavam sozinhos. Eu acho que a senhora Viviane move a Dona Carmela de um lugar para outro. Dependendo de quem está em casa, de que horas são, ela muda sua mãe de lugar para que ninguém descubra. Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso seria uma crueldade calculada. Senhor Roberto, sua esposa é uma mulher muito inteligente. Ela planejou tudo isso. Nunca deixa rastros óbvios. Sempre tem uma explicação pronta. Sempre consegue fazer com que quem questiona pareça estar exagerando ou imaginando coisas. Naquele momento, ambos ouviram passos no andar superior. Viviane estava acordando. Senhor Roberto, se ela desconfiar que o senhor sabe de alguma coisa, não sei o que pode acontecer com a Dona Carmela. O que você sugere? Finja normalidade. Continue agindo como sempre agiu. Eu vou ficar atenta a qualquer movimento dela durante o dia e tentar descobrir onde sua mãe está sendo mantida agora. Roberto assentiu, mas por dentro sentia-se despedaçando. Como poderia fingir normalidade sabendo que sua mãe estava sofrendo? Viviane desceu para o café da manhã impecavelmente arrumada como sempre. Bom dia, amor. Dormiu bem? Sim, muito bem, mentiu Roberto, observando cada microexpressão no rosto dela. Que bom. Tenho algumas notícias sobre sua mãe. O Dr. Henrique ligou ontem à noite e sugeriu que ela passasse alguns dias em uma clínica de repouso. Ele disse que o ambiente hospitalar poderia ajudar com os medicamentos e a confusão mental que ela tem apresentado. Roberto quase derrubou a xícara de café. Clínica de repouso? Minha mãe nunca aceitaria isso. Por isso mesmo, Roberto, ela não está em condições de tomar decisões racionais. O médico foi muito claro. Se não cuidarmos dela adequadamente agora, a situação pode se deteriorar rapidamente. Eu gostaria de conversar com ela antes de tomar qualquer decisão. Viviane suspirou, como se lidasse com uma criança teimosa. Roberto, sua mãe teve uma crise ontem à noite. Ficou muito agitada, confusa, não me reconheceu. Tive que dar a ela um sedativo que o médico havia receitado. Para emergências. Ela ainda está dormindo por causa do efeito do medicamento. Roberto sentia a raiva fervendo dentro dele, mas forçou-se a manter a calma. Que tipo de crise?
Ela começou a gritar que queria sair de casa, que alguém a estava mantendo prisioneira. Obviamente, eram delírios causados pela medicação, mas foi muito angustiante ver ela assim. A ironia cruel daquela mentira fez Roberto cerrar os punhos sob a mesa. Sua mãe não estava delirando. Ela estava tentando pedir ajuda. Onde ela está agora? No quarto dela, descansando. Mas Roberto, realmente é melhor não perturbá-la. O Dr. Henrique disse que interações muito intensas podem piorar os episódios de confusão. Roberto terminou o café em silêncio, despediu-se de Viviane com um beijo forçado e saiu para o trabalho. Mas, em vez de ir para o escritório, estacionou algumas quadras de distância e ligou para Joana. Joana, assim que Viviane sair de casa, me ligue. Vou voltar para procurarmos minha mãe. Senhor Roberto, e se ela não sair hoje? Então vou criar um motivo para ela sair. Roberto ligou para Viviane. Amor, lembrei que você mencionou que queria comprar um vestido novo para o jantar de sexta-feira. Por que não aproveita? O dia hoje para ir ao shopping? Pode usar meu cartão de crédito, compre o que quiser. Que fofo da sua parte pensar nisso. Mas não posso deixar sua mãe sozinha, Roberto. Joana está lá, não está? Ela pode ficar de olho. Você merece um dia para cuidar de você. Houve uma pausa. Roberto podia quase ouvir Viviane calculando se era seguro sair de casa. Bom, talvez eu possa sair rapidinho. Só algumas horas. 1 hora depois, Joana ligou. Senhor Roberto, ela saiu. Disse que volta às 4 da tarde. Roberto correu para casa como nunca havia corrido na vida. Encontrou Joana o esperando na porta da cozinha, visivelmente nervosa. Onde procuramos primeiro? Perguntou ele. O porão, senhor Roberto. Tem uma parte do porão que eu nunca consegui verificar direito porque a senhora Viviane disse que era perigoso por causa da fiação elétrica antiga. Desceram juntos para o porão, um espaço que Roberto conhecia bem da infância, mas que raramente visitava na idade adulta. A parte frontal estava normal, equipamentos de ginástica, algumas caixas de decoração de Natal. Ferramentas antigas de seu pai. Mas nos fundos havia uma porta pequena que Roberto não se lembrava de ter visto antes. Esta porta sempre existiu, Joana. Sim, senhor Roberto, mas sempre esteve trancada. Sua mãe me disse uma vez que era só um depósito de coisas muito antigas, que nem ela tinha chave. Roberto testou a porta. Estava trancada, mas a fechadura parecia ter sido trocada recentemente. O metal estava brilhante, diferente do restante da estrutura envelhecida. Joana, tem alguma ferramenta aqui embaixo? Encontraram uma alavanca entre as ferramentas de seu pai. Com algum esforço, Roberto conseguiu forçar a fechadura. O que encontrou do outro lado da porta o fez sentir-se fisicamente doente. Era um espaço pequeno e abafado, sem ventilação adequada. No chão, um colchão fino com lençóis sujos, uma garrafa de água quase vazia, um balde que claramente estava sendo usado como banheiro improvisado. E no canto, encolhida como uma criança assustada, estava sua mãe. Dona Carmela estava irreconhecível. O cabelo, sempre impecavelmente arrumado, estava desgrenhado e sujo. Havia perdido muito peso. As roupas pendiam frouxas em seu corpo frágil. Mas o que mais chocou Roberto foram seus olhos. Olhos que sempre brilharam com vida e determinação, agora pareciam apagados, cheios de medo. Quando viu Roberto, ela recuou ainda mais para o canto, como se não conseguisse acreditar que ele estava realmente ali. Mãe! Roberto se ajoelhou devagar, tentando não assustá-la ainda mais. Sou eu, Roberto, seu filho. Vim te tirar daqui. Dona Carmela o olhou por alguns segundos em silêncio, como se testasse se ele era real. Então, com uma voz rouca e quase inaudível, murmurou: Roberto, você veio? Eu achei que tinha me esquecido. Nunca, mãe. Nunca te esqueceria. O que ela fez com você? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto envelhecido de Dona Carmela. Ela disse que você não queria mais me ver, que eu era um peso, que se eu contasse alguma coisa para alguém, algo ruim aconteceria contigo. Roberto sentiu uma fúria que jamais havia experimentado na vida. Isso é mentira, mãe. Tudo mentira.
Eu sempre quis você por perto. Sempre. Ela me dá remédios que me deixam confusa. Às vezes eu nem sei que horas são, que dia é. E quando eu tentava gritar por ajuda, ela dizia que ia me levar para um lugar ainda pior. Joana, que havia permanecido em silêncio até então, se aproximou. Dona Carmela, a senhora está segura agora. O senhor Roberto está aqui. Roberto ajudou sua mãe a se levantar, sentindo como ela estava fraca e trêmula. Mãe, vamos sair daqui, para sempre. Mas quando subiram as escadas e chegaram à cozinha, ouviram o som de um carro estacionando na garagem. Viviane havia voltado mais cedo. Senhor Roberto, rápido, o que fazemos? Sussurrou Joana em pânico. Roberto olhou para sua mãe, depois para a porta que dava para a garagem, sabendo que em poucos segundos Viviane entraria na casa e descobriria que seu segredo terrível havia sido exposto. E ele não fazia ideia de até onde ela estava disposta a ir para proteger suas mentiras. Roberto sentiu o tempo congelar. O som da chave de Viviane na fechadura ecoou pela casa como um tiro. Dona Carmela, ainda frágil e confusa, agarrou-se ao braço do filho com força desesperada, seus olhos se enchendo de terror puro. Ela não pode me ver aqui, sussurrou com voz rouca. Roberto, por favor, ela disse que se alguém me encontrasse... Calma, mãe, ela não vai te machucar nunca mais, Roberto disse, mas sua própria voz tremia. Ele olhou ao redor rapidamente, procurando uma solução. A cozinha não oferecia esconderijos e Viviane entraria por aquela porta em questão de segundos. Joana, leve minha mãe para seu quarto, rápido! Joana assentiu e gentilmente conduziu Dona Carmela pelos corredores dos fundos da casa, enquanto Roberto se forçou a sentar à mesa da cozinha, pegando um jornal e tentando controlar sua respiração acelerada. A porta se abriu e Viviane entrou carregando várias sacolas de compras, o rosto iluminado por um sorriso que agora Roberto via como completamente falso. Roberto, que surpresa te ver em casa. Pensei que estivesse no escritório. Senti uma enxaqueca terrível e resolvi voltar mais cedo. Mentiu ele, forçando-se a parecer normal. Viviane pousou as sacolas no balcão, mas Roberto notou que ela olhava ao redor da cozinha com atenção, como se sentisse que algo estava diferente. Que estranho! Parece que alguém esteve na cozinha além da Joana. Sinto um cheiro diferente. Roberto sentiu o suor frio escorrendo pelas costas. O cheiro de confinamento e sujeira que sua mãe carregava poderia ter deixado rastros no ambiente. Não percebi nada, respondeu, voltando a fingir que lia o jornal. Onde está a Joana? Acho que foi fazer alguma coisa no quarto dela. Por quê? Viviane não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou pela cozinha de forma calculada, observando cada detalhe. Parou em frente à pia e tocou na torneira. Que estranho! Está molhada, mas Joana sempre seca tudo depois de usar. O coração de Roberto batia tão forte que ele tinha certeza de que Viviane poderia ouvi-lo. Eles haviam dado água para sua mãe beber e ela havia se lavado rapidamente as mãos e o rosto na pia da cozinha. Viviane, você está parecendo paranoica. É só uma torneira. Ela se virou para ele com um olhar que Roberto nunca havia visto antes. Frio, calculista, perigoso. Roberto, há quanto tempo você está em casa? Acabei de chegar. Por que está me interrogando? Não estou interrogando. Só estou tentando entender por que a casa parece diferente. Naquele momento, um ruído quase inaudível veio do corredor dos fundos. Provavelmente Joana tentando acomodar Dona Carmela em seu quarto. Viviane enrijeceu. Que barulho foi esse? Não ouvi nada. Roberto, tem certeza de que você acabou de chegar? Tenho certeza, Viviane. Por que está agindo de forma tão estranha? Ela o estudou por alguns segundos em silêncio. Roberto forçou-se a manter o olhar firme, mas podia sentir que ela estava desconfiando de algo. Vou verificar se está tudo bem com sua mãe, disse Viviane, dirigindo-se em direção ao corredor. Ela não está melhor? Você disse que estava sedada. Viviane parou e se virou lentamente. Disse mesmo. Mas os sedativos têm duração limitada, Roberto. Preciso verificar se ela precisa de mais medicação. Roberto sentiu um calafrio. Mais medicação. Quantas vezes sua mãe havia sido drogada para mantê-la submissa e silenciosa? Vou com você, disse ele, levantando-se.
Não é necessário. Você sabe como ela fica agitada quando vê muitas pessoas. É minha mãe, Viviane. Exatamente. E é por isso que confio no meu julgamento sobre o que é melhor para ela. A tensão no ar era palpável. Roberto percebeu que havia chegado a um ponto sem volta. Ou confrontava Viviane naquele momento, ou perderia sua mãe para sempre. Viviane, onde exatamente minha mãe está dormindo? A pergunta pegou-a de surpresa. Como assim onde? No quarto dela, obviamente. Fui verificar o quarto dela esta manhã. A cama não havia sido usada. O rosto de Viviane empalideceu ligeiramente, mas ela se recuperou rapidamente. Roberto, sua mãe tem tido noites agitadas. Às vezes eu a levo para o quarto de hóspedes para que ela tenha mais privacidade durante as crises. Que crises, Viviane? Minha mãe nunca teve crises na vida. Sua mãe está envelhecendo, Roberto. Você não tem estado aqui para ver a deterioração dela. Eu tenho. Eu sou quem cuida dela todos os dias. Cuidar? A palavra saiu carregada de sarcasmo antes que Roberto pudesse se controlar. É isso que você chama do que tem feito com ela? Viviane ficou imóvel. Do que você está falando? Roberto sabia que não havia mais volta. Estou falando do closet do andar superior. Estou falando do porão. Estou falando de manter uma idosa de 78 anos prisioneira em sua própria casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Viviane o encarou sem piscar, e Roberto pôde ver exatamente o momento em que ela percebeu que suas mentiras haviam sido descobertas. Roberto, disse ela calmamente, mas sua voz havia perdido toda a doçura artificial. Você não entende a situação. Não entendo? Ilumina-me, então. Me explica como trancar minha mãe em espaços sem ventilação, drogá-la e mantê-la isolada pode ser considerado cuidado. Sua mãe está doente, Roberto. Mais doente do que você imagina. Ela tem episódios violentos, tenta sair de casa no meio da madrugada, às vezes nem me reconhece. Tudo o que fiz foi para protegê-la. Protegê-la? Ou silenciá-la? Viviane deu um passo em direção a Roberto, e ele pôde ver algo perigoso, brilhando em seus olhos. Sua mãe nunca me aceitou, Roberto. Desde o dia que nos casamos, ela tentou me afastar de você. Ela me via como uma intrusa, uma usurpadora. Quando as coisas ficaram difíceis de gerenciar, tomei as medidas necessárias. Medidas necessárias? Você chama tortura psicológica de medidas necessárias? Eu chamo de sobrevivência. A máscara finalmente caiu completamente. Você acha que é fácil viver na sombra de uma santa? Sua mãe, sua falecida esposa, todas sempre foram as perfeitas da história e eu sempre fui a vilã. Bem, se é assim que vocês me veem, então é assim que vou agir. Roberto sentiu náusea. Você está maluca. Completamente maluca. Estou pragmática. Sua mãe ia morrer em alguns anos de qualquer forma. Eu apenas acelerei o processo de ela se tornar irrelevante em nossas vidas. Onde ela está agora? Em lugar seguro. Viviane, onde ela está? Em lugar seguro, repetiu ela, cruzando os braços. E vai continuar lá até decidirmos o que fazer com a situação. Roberto deu um passo em direção a ela, a raiva finalmente superando o choque. Não há nós nessa decisão. Vou buscar minha mãe agora. Não vai, não. Viviane puxou o celular do bolso. Uma ligação minha e uma ambulância vem buscar sua mãe por emergência psiquiátrica. Tenho meses de documentação médica sobre o estado mental deteriorado dela. Tenho gravações dela supostamente tendo episódios violentos. Tenho a palavra do Dr. Henrique, que é meu amigo de longa data, atestando que ela é um perigo para si mesma. Roberto sentiu o chão desabar sob seus pés. Você forjou tudo isso. Provei que sua mãe precisa de cuidados especializados, e quando ela for internada definitivamente, esta casa finalmente será nossa. Só nossa. Naquele momento, Roberto ouviu passos fracos vindos do corredor. Dona Carmela havia conseguido sair do quarto de Joana e caminhava lentamente em direção à cozinha, apoiando-se na parede. Quando Viviane a viu, seu rosto se contorceu de raiva pura. Como você saiu de lá? Gritou ela, avançando em direção à idosa. Eu disse para você ficar quieta.
Roberto se colocou entre as duas. Não chegue perto dela. Saia da frente, Roberto. Você não entende o que ela é capaz de fazer quando tem esses episódios. Mas Dona Carmela, apesar de fraca, encontrou forças para falar. Roberto, meu filho, ela me deu injeções, remédios que me faziam esquecer de tudo. Ela disse que você havia pedido para eu sumir da sua vida. Roberto olhou para Viviane, que estava visivelmente em pânico por ter perdido o controle da situação. É isso aí, mãe. Conta para ele todas as suas fantasias, Cenis. Vamos ver quem ele vai acreditar, na esposa dele ou numa velha confusa e medicada. Foi nesse momento que Roberto percebeu que sua luta não era apenas salvar sua mãe. Era provar a verdade contra um sistema de mentiras tão elaborado que poderia destruir a vida de Dona Carmela para sempre. Roberto envolveu sua mãe com os braços, sentindo como ela tremia contra seu peito. Dona Carmela estava ainda mais frágil do que havia imaginado, e o medo em seus olhos era devastador de se ver. Ele podia sentir cada costela dela através da roupa, evidência clara da negligência e privação que havia sofrido. Mãe, você está segura agora. Eu não vou deixar ninguém te machucar, murmurou em seu ouvido, mas manteve os olhos fixos em Viviane, que os observava como um predador calculando seu próximo movimento. Roberto, disse Viviane, sua voz agora completamente fria e controlada. Você está cometendo um erro terrível. Sua mãe precisa de ajuda médica profissional. Olhe para ela. Está claramente em estado de delírio e desnutrição por causa da recusa em se alimentar adequadamente. Recusa em se alimentar? Roberto quase gritou. Você a manteve trancada em um porão. Eu tentei cuidar dela de todas as formas possíveis, mas ela se tornou agressiva, violenta. Chegou ao ponto de tentar me atacar fisicamente. Tive que tomar medidas para proteger a todos nós. Naquele momento, Joana apareceu no corredor, claramente tendo escutado a discussão. Seus olhos estavam arregalados de terror, mas ela se aproximou determinada. Isso é mentira, exclamou Joana, surpreendendo a todos com a força em sua voz. A Dona Carmela nunca foi violenta na vida. Ela é a pessoa mais doce que já conheci. Viviane se virou para a empregada com um olhar assassino. Joana, você está interferindo em assuntos de família. Sugiro que volte para suas atividades. Não vou ficar calada mais, Sr. Roberto. Eu vi tudo. Vi quando ela drogava sua mãe. Vi quando a arrastava para aqueles lugares horríveis. A Dona Carmela me implorava por ajuda, mas eu estava com medo demais para fazer alguma coisa. Você está demitida, disse Viviane friamente. E vou me certificar de que nunca mais consiga emprego em lugar nenhum, espalhando essas mentiras sobre mim. Joana não vai a lugar nenhum, Roberto interferiu. E nem minha mãe. Vocês duas vão ficar sob minha proteção enquanto eu resolvo essa situação. Viviane riu, um som amargo e cruel. Sua proteção? Roberto, você realmente não entende a gravidade da situação, não é? Eu passei meses documentando o comportamento errático de sua mãe. Tenho vídeos dela supostamente tendo episódios agressivos. Tenho relatórios médicos detalhados. Quando eu ligar para a emergência psiquiátrica, eles vão vir buscar uma mulher que claramente representa um perigo para si mesma e para outros. Vídeos falsos, relatórios forjados. Prove isso, Roberto. Prove que uma mulher respeitada na sociedade, casada com um empresário bem-sucedido, inventaria uma história tão elaborada sobre sua sogra. Quem vai acreditar numa empregada doméstica e numa senhora de 78 anos, claramente em estado mental deteriorado? Roberto sentiu o desespero crescendo. Viviane tinha razão sobre uma coisa. Ela havia construído uma narrativa muito convincente, mas ele precisava de evidências concretas para provar a verdade. Mãe, disse ele gentilmente, você lembra de alguma coisa específica que Viviane fez? Alguma coisa que possamos provar? Dona Carmela o olhou com olhos ainda confusos pelos medicamentos. Ela me dava injeções. Dizia que eram vitaminas, mas me deixavam muito sonolenta e confusa. E tem uma gaveta, no quarto dela, onde ela guarda seringas e frasquinhos. Viviane empalideceu. Ela está delirando, Roberto. Não consegue nem formar pensamentos coerentes.
Joana, disse Roberto, você já viu essas seringas? Vi sim, Sr. Roberto. Várias vezes vi a Sra. Viviane subindo para o quarto com uma maleta pequena, e quando a Dona Carmela ficava muito agitada por estar presa, ela descia dizendo que tinha acalmado sua mãe. Essas são acusações muito graves, disse Viviane, mas Roberto percebeu que ela estava perdendo a compostura. E completamente falsas. Então você não se importa se formos verificar essa gaveta agora? Roberto, isso é uma invasão da minha privacidade. Sou sua esposa. Deveria confiar em mim. A confiança acabou no momento em que descobri minha mãe trancada em um porão. Roberto ajudou sua mãe a se sentar numa cadeira da cozinha e fez sinal para Joana ficar com ela. Vou subir para verificar o quarto. Não vai, não. Viviane se colocou entre ele e a escada. Não sem uma ordem judicial. É a minha casa, Viviane. É nossa casa. E o quarto é meu espaço privado. Roberto percebeu que ela estava desesperada para impedi-lo de subir, o que só confirmava que havia algo incriminador no quarto. Então você admite que tem algo para esconder? Admito que tenho direito à privacidade. Naquele momento, Dona Carmela tentou se levantar da cadeira, mas estava muito fraca. Joana correu para ajudá-la, e quando a idosa se apoiou na empregada, sussurrou algo baixinho em seu ouvido. Senhor Roberto, disse Joana com urgência, sua mãe quer falar alguma coisa importante. Roberto se aproximou e se ajoelhou ao lado da cadeira. O que é, mãe? As injeções. Ela sempre me dava depois do jantar, e eu via. Ela anotava coisas, num caderno. Um caderno preto que ela guardava embaixo do colchão. Roberto olhou para Viviane, que estava visivelmente em pânico. Que caderno é esse, Viviane? Sua mãe está confusa. Não existe caderno nenhum. Então não há problema em eu verificar. Roberto começou a subir as escadas, mas Viviane o seguiu tentando bloqueá-lo. Roberto, pare! Você está destruindo nosso casamento por causa das fantasias de uma senhora senil. Nosso casamento acabou no momento em que você tocou numa única unha da minha mãe. No quarto, Roberto foi direto à cômoda que ele conhecia bem. Viviane tentou se colocar na frente, mas ele a afastou com firmeza. Na gaveta superior, exatamente como sua mãe havia descrito, encontrou seringas novas, frascos de medicamentos com rótulos que ele não reconhecia e uma pequena maleta médica. Roberto, posso explicar isso tudo. Mas ele não estava ouvindo. Levantou o colchão do lado dela da cama e lá estava, um caderno preto, pequeno, com capa de couro. Roberto o abriu e sentiu o sangue gelar. Era um diário detalhado das sessões de tratamento de Dona Carmela. Viviane havia documentado cada droga administrada, cada reação da idosa, cada mudança de acomodação quando ela tentava resistir. 15 de outubro. Administrada sedação extra após tentativa de escape. Paciente levada para confinamento do porão até acalmar. 22 de outubro. Aumentada dosagem de haloperidol. Paciente apresenta menos resistência às mudanças de local. 3 de novembro. Episódio de choro excessivo. Aplicada injeção dupla. Paciente inconsciente por 18 horas. Roberto lia com horror crescente. Não eram anotações médicas legítimas, eram registros de tortura sistemática. Viviane, isso é evidência de sequestro e agressão. É evidência de que eu estava tentando cuidar de uma mulher muito difícil. Roberto desceu as escadas correndo, carregando o caderno e a maleta médica. Joana e sua mãe o olharam esperançosas. Mãe, tem mais alguma coisa que você lembra? Qualquer coisa que possa ajudar? Dona Carmela fechou os olhos, concentrando-se. Há fotos. Ela tirava fotos minhas quando eu estava muito mal. Dizia que precisava documentar meu comportamento errático para os médicos. Viviane havia descido as escadas e agora os observava do corredor, mas Roberto percebeu que ela estava diferente, mais calma, perigosamente calma. Roberto, disse ela, puxando o celular do bolso, você tem 10 segundos para me devolver esse caderno e parar com essa loucura, ou eu ligo para a emergência psiquiátrica e conto que sua mãe estava tendo um episódio violento
que resultou em ferimentos em mim. Que ferimentos? Você não tem ferimento nenhum. Viviane sorriu friamente e, diante dos olhos horrorizados de todos, arranhou o próprio braço com as unhas até sair sangue. Agora tenho. Roberto percebeu que estava lidando com alguém muito mais perigoso do que havia imaginado. Viviane não era apenas cruel. Ela era calculista ao extremo e estava disposta a se machucar para incriminar uma idosa indefesa. 5 segundos, Roberto, ou sua mãe passa o resto da vida numa instituição psiquiátrica, drogada, até não conseguir nem se lembrar do próprio nome. Roberto olhou para o braço arranhado de Viviane, depois para sua mãe frágil e assustada, e finalmente para o caderno em suas mãos. O tempo parecia ter parado, mas ele sabia que cada segundo de hesitação poderia significar a diferença entre salvar sua mãe ou perdê-la para sempre. 3 segundos, contou Viviane, com o dedo já posicionado sobre o número de emergência. Espere. Roberto levantou a mão. Antes de fazer essa ligação, quero entender uma coisa. Por quê? Por que fazer isso com uma mulher indefesa que nunca te fez mal nenhum? Viviane hesitou, o celular ainda na mão. Sua mãe me fez mal sim, Roberto. Todos os dias desde que nos casamos. Que mal? Ela sempre foi respeitosa com você. Respeitosa. Viviane riu amargamente. Ela me tolerava. Sorria na minha cara, mas eu via nos olhos dela que eu jamais seria boa o suficiente para o filho precioso dela. Sempre me comparando com Marina, sempre deixando claro que eu era uma substituta de 2ª categoria. Roberto franziu a testa, confuso. Minha mãe nunca disse nada do tipo. Não precisava dizer. Era óbvio em cada olhar, em cada gesto. Quando você viajava, ela mal falava comigo. Quando eu tentava mudar alguma coisa na casa, ela suspirava como se eu estivesse profanando um templo sagrado. E sempre falava da Marina como se ela fosse uma santa. Viviane, isso não justifica... Justifica sim. Sua voz subiu de tom, revelando anos de ressentimento acumulado. Eu me casei contigo achando que finalmente teria uma família, um lugar onde pertencer. Mas descobri que estava morando na casa de fantasmas. O fantasma do seu pai, o fantasma da Marina. E uma mulher que fazia questão de me lembrar diariamente que eu nunca seria parte da verdadeira família Mendes. Dona Carmela, que havia permanecido em silêncio, encontrou forças para falar. Eu nunca quis que você se sentisse assim. Sempre tentei ser gentil. Gentil? Viviane se virou para ela com ódio nos olhos. Você foi condescendente. Me tratava como uma visita mal-vinda em minha própria casa. Roberto percebeu que estava vendo uma faceta de Viviane que ela havia escondido durante todo o casamento. O ressentimento, a inveja, a sensação de inadequação, tudo havia fermentado no silêncio até se transformar em algo monstruoso. Mesmo que isso fosse verdade, disse Roberto, não dava o direito de torturar uma idosa. Torturar? Eu estava apenas criando um ambiente mais harmonioso para nosso casamento, sem interferências constantes, sem julgamentos silenciosos, sem fantasmas do passado. Naquele momento, o telefone fixo da casa tocou. Todos se sobressaltaram. Roberto hesitou se deveria atender, mas Joana se aproximou do aparelho. Família Mendes, disse ela com voz trêmula. Ah, Joana! Veio uma voz familiar do outro lado da linha. Era Dr. Henrique. Como está a Dona Carmela hoje? Passei para saber se ela precisava de algum ajuste na medicação. Roberto olhou para Viviane, que havia empalidecido. Se Dr. Henrique estava realmente envolvido no esquema dela, essa ligação poderia ser sua perdição. Mas, se ele não estava... Dr. Henrique? Roberto pegou o telefone das mãos de Joana. Aqui é Roberto Mendes. Roberto, que bom ouvir sua voz. Sua esposa me disse que você estava viajando muito e que sua mãe estava passando por um período difícil. Queria marcar uma consulta com ela para avaliar como está respondendo ao novo tratamento. Roberto sentiu uma pontada de esperança. Dr. Henrique, o senhor prescreveu algum medicamento novo para minha mãe recentemente? Houve uma pausa do outro lado da linha. Não, Roberto, há meses que não prescrevo nada para a Dona Carmela.
Na verdade, da última vez que... Havia cerca de 2 meses. Ela estava muito bem para a idade. Por que a pergunta? Roberto olhou para Viviane, que agora estava visivelmente desesperada. Dr. Henrique, preciso que o senhor venha aqui agora. É uma emergência. Claro, Roberto. Estou a caminho. Aconteceu alguma coisa com sua mãe? Doutor, quando chegar aqui, por favor, traga equipamentos para coletar sangue para exames toxicológicos. Toxicológicos? Roberto, o que está acontecendo? Suspeito que minha mãe esteja sendo envenenada. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Estarei aí em 15 minutos. Roberto desligou o telefone e se virou para Viviane. Bem, parece que o Dr. Henrique não estava no seu esquema depois de tudo. Roberto, você não entende. Viviane estava em pânico agora. Tudo que eu fiz foi para nos proteger. Proteger de quê? De uma mulher de 78 anos que só queria viver em paz em sua própria casa? Proteger nosso casamento, proteger nossa felicidade. Ela ia nos separar, Roberto. Ia encontrar uma forma de fazer você escolher entre mim e ela, e sabemos quem você escolheria. Roberto olhou para sua mãe, que agora chorava silenciosamente, e sentiu uma tristeza profunda. Eu nunca teria que escolher Viviane. Uma esposa que amasse verdadeiramente encontraria uma forma de conviver em paz com minha família. Sua família morreu, Roberto. Seu pai morreu. Marina morreu. O que resta é uma velha que vive no passado. E você, que nunca conseguiu superar suas perdas. A crueldade dessas palavras ecoou pela cozinha. Joana se aproximou de Dona Carmela e gentilmente a abraçou, sussurrando palavras de conforto. Roberto percebeu que precisava agir rapidamente. Em 15 minutos, Dr. Henrique chegaria e poderia confirmar suas suspeitas sobre os medicamentos ilegais que Viviane estava administrando. Mas até lá, ela poderia tentar algo desesperado. Viviane, entregue o celular para mim. Por quê? Porque não confio mais em você nem para respirar perto da minha mãe. Roberto, você está cometendo um erro terrível. Ainda posso consertar tudo isso. Posso fazer com que sua mãe fique bem novamente. Posso fazer com que ela goste de mim. Podemos ser uma família feliz. A desesperação na voz de Viviane era palpável, mas Roberto podia ver que ela ainda estava calculando, ainda procurando uma saída que preservasse sua versão dos fatos. A única coisa que você pode fazer agora é ficar em silêncio e esperar o médico chegar. E depois? O que acontece depois, Roberto? Depois você vai responder por tudo que fez com minha mãe. Você vai acabar com nossa vida por causa de uma mulher que vai viver mais alguns anos e depois vai deixar vocês mesmo? Você vai jogar fora nosso casamento, nossa estabilidade, nosso futuro? Roberto olhou para ela com uma mistura de pena e nojo. Você jogou fora nosso casamento no primeiro dia que tocou na minha mãe. Tudo o que estou fazendo agora é reconhecer que me casei com uma estranha. Viviane se aproximou dele tentando uma última cartada. Roberto, eu sei que você me amou. Sei que ainda me... Cama! Podemos superar isso. Posso procurar ajuda, fazer terapia, aprender a lidar melhor com situações familiares complexas. Situações familiares complexas? Roberto quase gritou. Você chama trancar minha mãe em um porão de situação familiar complexa? Eu chamo de um momento de fraqueza que pode ser corrigido. Naquele instante, eles ouviram o som de um carro parando na frente da casa. Dr. Henrique havia chegado mais cedo do que esperado. Roberto, disse Viviane rapidamente, última chance. Você tem 10 segundos para decidir se quer salvar nosso casamento ou destruir nossa vida. Roberto olhou para sua mãe, que o observava com olhos cheios de esperança e medo. Olhou para Joana, que havia arriscado seu emprego para proteger uma idosa indefesa. E finalmente olhou para Viviane, a mulher que havia prometido amar e proteger, e que havia se revelado capaz de crueldades inimagináveis. A campainha tocou. Dr. Henrique estava na porta. Minha decisão já está tomada, disse Roberto, dirigindo-se à porta. E tem sido a mesma desde o momento em que encontrei minha mãe naquele porão. Mas quando ele abriu a porta, não encontrou apenas Dr. Henrique. Havia também 2 homens em uniformes escuros que Roberto não reconhecia. Senhor Roberto Mendes? Perguntou, um deles.
Recebemos uma chamada de emergência psiquiátrica desta residência. Roberto sentiu o sangue gelar. Viviane havia conseguido fazer a ligação sem que ele percebesse. Roberto sentiu o mundo desabar ao ver os 2 paramédicos psiquiátricos na porta. Atrás deles estava Dr. Henrique, com uma expressão confusa no rosto ao ver a situação que encontrara. Há algum engano, disse Roberto rapidamente. Eu não chamei nenhuma emergência psiquiátrica. Não foi o senhor quem ligou, respondeu um dos paramédicos, um homem robusto de cerca de 40 anos. Foi sua esposa, Viviane Mendes. Ela relatou que sua mãe, Carmela Mendes, de 78 anos, estava tendo um episódio psicótico violento e que havia ferido a própria filha. Roberto se virou e viu Viviane atrás dele, exibindo o braço arranhado como evidência. Ela havia colocado um curativo improvisado e assumido uma postura de vítima que Roberto teve que admitir que era convincente. Dr. Henrique, disse Roberto rapidamente, o senhor precisa saber que minha mãe estava sendo mantida em cativeiro nesta casa. Tenho evidências. Dr. Henrique franziu a testa, olhando alternadamente para Roberto e para Viviane. Roberto, o que está acontecendo aqui? Doutor, Viviane se aproximou, com lágrimas nos olhos. Eu chamei os paramédicos porque não sabia mais o que fazer. A mãe do Roberto tem tido episódios cada vez mais violentos. Hoje ela me atacou fisicamente quando tentei dar a medicação a ela. Que medicação? Perguntou o Dr. Henrique. Eu não prescrevi nenhuma medicação nova para Dona Carmela. Viviane hesitou por uma fração de segundo, mas se recuperou rapidamente. Eram medicamentos que ela já tomava, doutor, para a ansiedade. O senhor disse que ela poderia continuar tomando conforme necessário. Roberto viu a oportunidade. Dr. Henrique, há quanto tempo o senhor não vê minha mãe pessoalmente? Há cerca de 2 meses, Roberto. Por quê? Porque ela está nesta cozinha agora, e eu gostaria que o senhor avaliasse o estado em que ela se encontra. Os paramédicos seguiram Roberto até a cozinha, onde encontraram Dona Carmela ainda sentada, amparada por Joana. O estado da idosa era chocante, magra demais, com olhos fundos, tremores visíveis e uma postura de medo que não conseguia esconder. Dr. Henrique se aproximou imediatamente. Dona Carmela, sou eu, Dr. Henrique. Lembra-se de mim? A idosa olhou para ele com dificuldade, tentando focar. Doutor Henrique? Sim. O senhor cuidava do Miguel. Isso mesmo. Posso examiná-la rapidamente? Dr. Henrique ajoelhou-se ao lado de Dona Carmela e começou uma avaliação básica. Verificou os olhos, a pulsação, observou os tremores. Sua expressão ia ficando cada vez mais grave. Roberto, disse ele em voz baixa, sua mãe está claramente desidratada e desnutrida, e estes tremores são compatíveis com retirada de medicação ou intoxicação medicamentosa. Doutor, interferiu Viviane, ela não tem comido direito há semanas, recusa-se a se alimentar adequadamente por causa da confusão mental. Isso é mentira! Joana finalmente explodiu. Eu cozinhava para ela todos os dias, mas a senhora Viviane não deixava eu levar a comida. Dizia que a Dona Carmela estava de jejum para melhorar a digestão. Os paramédicos se entreolharam. Aquela situação estava claramente mais complicada do que uma simples emergência psiquiátrica. Roberto aproveitou o momento. Dr. Henrique, preciso lhe mostrar algumas coisas. Ele pegou o caderno preto e a maleta médica que havia encontrado no quarto. Encontrei isto no quarto da minha esposa. Dr. Henrique abriu o caderno e sua expressão mudou drasticamente conforme lia. Roberto, isso aqui são registros de administração de medicamentos controlados. Haloperidol, lorazepam, midazolam. Essas são drogas que só podem ser prescritas por médicos e administradas sob supervisão. Eu nunca prescrevi isso, disse ele, virando-se para Viviane. De onde vieram? Esses medicamentos? Viviane estava visivelmente em pânico. Eu consegui com um médico particular. A situação estava ficando incontrolável. Que médico? Perguntou o Dr. Henrique severamente. Eu não lembro o nome agora. Um dos paramédicos se aproximou de Roberto. Senhor, precisamos esclarecer uma coisa.
Quem exatamente está em crise aqui? Porque, pelo que estou vendo, a senhora idosa está mais em estado de vítima de abuso do que de agressora. Exatamente, disse Roberto. Minha mãe foi mantida prisioneira nesta casa por semanas. Viviane a drogava para mantê-la submissa e a trancava em espaços sem ventilação adequada. Isso são acusações muito graves, disse o paramédico. Tem evidências? Roberto mostrou o caderno, a maleta médica, e então conduziu todos para o porão, mostrando o espaço onde havia encontrado sua mãe. Dr. Henrique examinou o local e balançou a cabeça com horror. Isso é um cenário de abuso e negligência graves. Roberto, sua mãe precisa de cuidados médicos imediatos, mas não psiquiátricos. Ela precisa de hidratação, nutrição adequada e desintoxicação dos medicamentos que foram administrados ilegalmente. Doutor, tentou Viviane uma última vez. O senhor não entende como ela ficava agressiva. Senhora Viviane, interrompeu o paramédico mais velho, pela nossa experiência e pelo que estamos vendo aqui, quem precisa de avaliação psiquiátrica não é a idosa, é a senhora. Como assim? O que a senhora fez constitui sequestro, abuso de idoso e administração ilegal de medicamentos controlados. São crimes graves. Viviane olhou ao redor, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Vocês não entendem. Eu estava tentando cuidar dela. Ela estava ficando impossível de gerenciar. Gerenciar? Dr. Henrique se levantou, claramente indignado. Dona Carmela não é uma coisa para ser gerenciada. É uma pessoa idosa que merece dignidade e cuidados apropriados. Roberto se aproximou de sua mãe e gentilmente pegou sua mão. Mãe, o Dr. Henrique vai cuidar da senhora agora. Vai levá-la para o hospital para recuperar sua saúde. E depois? Perguntou Dona Carmela com voz fraca. Eu posso voltar para casa? Roberto olhou ao redor, para Viviane, que agora estava sendo questionada mais intensamente pelos paramédicos, para Joana, que chorava de alívio, para Dr. Henrique, que estava preparando sua mãe para o transporte ao hospital. Sim, mãe, você pode voltar para casa, para sua casa, e desta vez vai ser realmente sua casa novamente. Mas conforme os paramédicos preparavam Dona Carmela para o transporte ao hospital, Roberto se deu conta de que, embora a crise imediata estivesse sendo resolvida, haveria consequências duradouras para todos os envolvidos. Viviane não estava apenas perdendo uma discussão, ela estava perdendo a liberdade. Sua mãe não estava apenas sendo salva, ela teria que se recuperar de traumas físicos e psicológicos profundos. E ele próprio não estava apenas descobrindo a verdade, estava descobrindo que havia falhado em proteger a pessoa mais importante de sua vida quando ela mais precisou. Dr. Henrique se aproximou dele. Roberto, sua mãe vai ficar internada por alguns dias para desintoxicação e recuperação nutricional. Mas, fisicamente, ela deve se recuperar completamente. E, psicologicamente, isso vai levar mais tempo. O trauma do que ela passou vai precisar de apoio, de carinho, de paciência. Mas Dona Carmela sempre foi uma mulher forte. Com o cuidado adequado, acredito que ela possa superar isso. Roberto assentiu, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Doutor, como eu não percebi? Como deixei isso acontecer bem debaixo do meu nariz? Roberto, pessoas como sua esposa são extremamente manipuladoras. Elas sabem como esconder seus atos e como apresentar versões convincentes da realidade. O importante é que você descobriu a tempo. Mas quando Roberto olhou para o estado devastado de sua mãe sendo carregada numa maca, questionou-se se realmente havia descoberto a tempo ou se já era tarde demais para reparar alguns dos danos que Viviane havia causado à mulher que o criou com tanto amor e dedicação. 3 semanas haviam se passado desde que Dona Carmela foi hospitalizada. Roberto praticamente morava no hospital, saindo apenas para resolver questões legais e para cuidar dos assuntos que Viviane havia deixado para trás quando foi levada sob custódia policial. A recuperação física de sua mãe estava progredindo bem. Os medicamentos ilegais haviam sido eliminados de seu organismo. Ela estava se alimentando novamente e ganhando peso gradualmente. Mas a recuperação emocional era mais complexa.
Dona Carmela ainda acordava sobressaltada durante a noite, ainda se encolhia quando ouvia passos no corredor, ainda perguntava repetidamente se estava segura. Doutor Henrique, Roberto perguntou durante uma das visitas médicas, quando ela poderá ir para casa? Fisicamente ela já poderia ter alta. Mas Roberto, tenho receio sobre o impacto psicológico de ela voltar para a mesma casa onde foi mantida prisioneira. Roberto havia pensado nisso constantemente. Como poderia trazer sua mãe de volta para um lugar que se tornara cenário de tanto sofrimento? Estou pensando em vender a casa, disse ele. Comprar algo menor, mais aconchegante, um lugar onde possamos começar do zero. Isso seria sábio. Dona Carmela precisa se sentir segura para continuar se recuperando. Naquele mesmo dia, Roberto recebeu uma ligação do advogado que estava cuidando do caso de Viviane. As acusações eram graves: sequestro, abuso de idoso, administração ilegal de substâncias controladas, negligência e maus tratos. A evidência era esmagadora. O caderno, as fotografias que foram encontradas no celular de Viviane, documentando o estado deteriorado de Dona Carmela, os depoimentos de Joana e Dr. Henrique. Senhor Mendes, disse o advogado, sua esposa está tentando alegar insanidade temporária. Diz que foi dominada por ciúmes doentios e perdeu a noção do que estava fazendo. E você acredita nisso? Não. O nível de planejamento, a documentação meticulosa, a manipulação prolongada, tudo indica premeditação e consciência plena dos atos. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Roberto sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque Viviane seria responsabilizada por seus atos, mas tristeza porque havia amado genuinamente uma mulher que se revelou capaz de crueldades inimagináveis. Durante suas visitas ao hospital, Roberto passou a entender melhor o que sua mãe havia sofrido. Ela contava fragmentos de memórias que voltavam gradualmente. As injeções forçadas que a deixavam desorientada por dias, o terror de acordar trancada em espaços escuros e apertados, a fome constante, a sede, o frio. Filho, disse ela certa tarde, segurando a mão dele, eu achei que você havia se esquecido de mim. Viviane dizia que você havia pedido para ela cuidar de mim porque eu estava atrapalhando sua vida nova. Roberto sentiu o coração se partir. Mãe, eu jamais pediria isso, jamais pensaria isso. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu sei disso agora. Mas naqueles momentos, escuros quando estava confusa pelos remédios, quando não conseguia pensar direito, eu acreditei nela. Achei que tinha me tornado um peso indesejado. Você nunca foi um peso, mãe. Nunca será. E me desculpe por não ter percebido o que estava acontecendo. Roberto, você não tinha como saber. Ela era muito inteligente, muito cuidadosa para esconder o que fazia. Durante uma dessas conversas, sua mãe mencionou algo que Roberto não esperava. Sabe, filho, parte de mim entende por que ela fez isso. Roberto ficou chocado. Como assim? Viviane se sentia rejeitada, inadequada. Eu vi nos olhos dela, nos primeiros meses do casamento de vocês. Ela tentava se encaixar na nossa família, mas eu acho que não soube como ajudá-la a se sentir bem-vinda. Mãe, nada que você tenha feito ou deixado de fazer justifica o que ela fez com a senhora. Não justifica, não. Mas me ajuda a entender. Às vezes, quando as pessoas se sentem desesperadas para pertencer a algum lugar, fazem coisas terríveis para conseguir o que acham que querem. Roberto ficou impressionado com a capacidade de sua mãe de encontrar compaixão mesmo por quem a havia torturado. Joana visitava o hospital todos os dias. Ela havia se sentido extremamente culpada por não ter agido mais cedo para proteger Dona Carmela. Joana, disse Roberto certo dia, quero que você saiba que vai continuar sendo parte da nossa família e quero aumentar seu salário significativamente. O que você fez foi heróico. Senhor Roberto, eu não fiz nada de heróico. Demorei muito para falar. Você teve coragem quando foi necessário. E mais importante, você nunca abandonou minha mãe, mesmo quando foi ameaçada. Dona Carmela pegou a mão de Joana. Você me salvou, Joana. Você foi minha proteção quando eu não tinha ninguém.
As duas mulheres choraram juntas, unidos pelo trauma que haviam compartilhado e pela esperança de dias melhores. Certa manhã, Roberto chegou ao hospital e encontrou sua mãe sentada na poltrona ao lado da janela, olhando para fora. Ela estava usando um vestido novo que ele havia comprado, havia penteado o cabelo e, pela primeira vez em semanas, parecia realmente presente. "Como está se sentindo hoje, mãe?" "Melhor", disse ela, e Roberto percebeu que ela realmente parecia melhor. "Estive pensando sobre o futuro." "O que a senhora tem pensado?" "Que quero viver, Roberto. Realmente viver. Durante aquelas semanas terríveis eu achei que fosse acabar ali, naqueles lugares escuros. Mas agora que estou livre, percebo que ainda tenho coisas que quero fazer, lugares que quero ver, pessoas de quem quero cuidar." Roberto sorriu, sentindo esperança pela primeira vez em semanas. "E o que a senhora gostaria de fazer primeiro quando sair daqui?" "Quero cozinhar. Quero cozinhar sua comida favorita, quero encher a casa nova de cheiros bons, quero voltar a fazer as coisas que me trazem alegria." "Isso me faria muito feliz, mãe." "E Roberto," ela o olhou com seriedade, "quero que você saiba que eu perdoo você." "Me perdoa do quê?" "Por não ter percebido antes o que estava acontecendo. Sei que você se culpa, mas não deveria. Você confiou na pessoa errada, mas isso não faz de você uma má pessoa, faz de você humano." Roberto sentiu lágrimas nos olhos. "Eu prometo que nunca mais vou deixar nada assim acontecer." "Filho," disse ela suavemente, "você não pode controlar todas as pessoas ao seu redor, mas pode escolher melhor em quem confiar. E pode se perdoar pelos erros do passado para poder construir um futuro melhor." Naquela tarde, Dr. Henrique deu a notícia que Roberto estava esperando. Dona Carmela estava pronta para ter alta no final da semana. "Mas Roberto", alertou o médico, "a recuperação completa vai levar tempo. Ela vai precisar de apoio psicológico continuado, de paciência, de muito amor." "Ela terá tudo isso", prometeu Roberto. "E desta vez, eu vou estar presente. Não vou deixar o trabalho ou qualquer outra coisa me impedir de cuidar dela adequadamente." Mas conforme se aproximava o dia da alta, Roberto não pôde deixar de se questionar. Seria suficiente? Depois de tudo que sua mãe havia sofrido, seria possível realmente reconstruir a confiança, a segurança, a alegria que Viviane havia destruído? Ou sempre haveria uma sombra daqueles dias terríveis assombrando o futuro deles? 6 meses depois, Roberto estava na cozinha da nova casa, observando sua mãe preparar o almoço de domingo. A residência era menor que a anterior, mas infinitamente mais acolhedora. Ficava em um bairro tranquilo, com um jardim que Dona Carmela havia transformado em seu refúgio pessoal, cheio de flores coloridas e ervas aromáticas que ela usava na cozinha. "Roberto, pode ir chamando Joana para almoçar", disse Dona Carmela, mexendo o refogado que exalava um aroma delicioso. "E não esqueça de ligar para o Dr. Henrique. Ele disse que passaria aqui depois do almoço." Roberto sorriu. Sua mãe havia retomado não apenas sua independência, mas também seu papel natural de cuidadora da família. Joana agora morava com eles em um quarto confortável no andar superior, não mais como empregada, mas como parte da família. Ela havia se tornado a companheira diária de Dona Carmela, e as duas desenvolveram uma amizade profunda, forjada na adversidade superada. Dr. Henrique se tornara mais que um médico. Era um amigo querido que almoçava com eles quase todos os domingos, monitorando discretamente a recuperação de Dona Carmela, enquanto desfrutava das refeições deliciosas que ela insistia em preparar para ele. "Mãe", disse Roberto, "a senhora tem certeza de que não quer ajuda com isso?" "Roberto Mendes, há quantos anos eu cozinho sem sua ajuda?" Ela respondeu rindo. "Vá fazer suas coisas e me deixe fazer as minhas." Roberto observou sua mãe por alguns momentos. Ela havia recuperado não apenas o peso e a vitalidade física, mas algo ainda mais importante, sua alegria de viver. O brilho em seus olhos estava de volta, o sorriso era genuíno, e ela se movia pela casa com a confiança de quem sabia que estava verdadeiramente em seu lar. O telefone tocou. Era o advogado de Roberto com notícias sobre o caso de Viviane. "Senhor Mendes", disse a voz do outro lado da linha,
O julgamento foi concluído ontem. Viviane foi condenada a 8 anos de prisão, além de multa e obrigação de ressarcimento por danos morais e despesas médicas. Roberto sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Justiça havia sido feita, mas ainda era difícil processar que a mulher com quem havia compartilhado uma vida era capaz de tanta crueldade. E tem mais, continuou o advogado. Durante as investigações finais, descobrimos algo que pode interessar-lhe. Viviane havia tentado fazer algo similar com sua sogra anterior antes de se casar com o senhor. Roberto ficou gelado. Como assim? Ela foi casada antes, por 2 anos, com um empresário do Rio de Janeiro. A sogra dela, uma senhora de 82 anos, desenvolveu súbitos problemas de saúde mental durante o período em que Viviane morava na casa. A família acabou internando a idosa em uma clínica, onde ela faleceu 6 meses depois. Ninguém suspeitou de nada na época. Roberto sentiu náusea. Ela matou alguém antes? Não podemos provar isso, pois a senhora já foi cremada há anos. Mas o padrão de comportamento é idêntico. Isolamento da vítima, administração de medicamentos não prescritos, criação de uma narrativa de doença mental para justificar internação. Roberto desligou o telefone com as mãos tremendo. Sua mãe havia escapado por muito pouco de um destino terrível. Dona Carmela percebeu sua agitação. Filho, o que foi? Roberto hesitou se deveria contar, mas decidiu que ela tinha direito de saber. Relatou cuidadosamente o que o advogado havia descoberto. Para sua surpresa, sua mãe não demonstrou choque ou horror. Em vez disso, assentiu pensativamente. Eu sempre senti que havia algo muito errado com ela, Roberto. Não era apenas ciúme ou insegurança. Era algo mais profundo, mais perigoso. Mãe, se eu soubesse que havia casado com alguém assim... Mas você não sabia. E mesmo que soubesse, não teria mudado o fato de que ela era muito boa em esconder sua verdadeira natureza. Naquele momento, Joana entrou na cozinha. Dona Carmela, posso ajudar com alguma coisa? Pode sim, querida. Ajude-me a pôr a mesa. O doutor Henrique vai chegar a qualquer momento. Roberto observou as 2 mulheres trabalhando juntas e percebeu algo extraordinário. Apesar de todo o trauma que haviam vivido, elas haviam encontrado uma forma não apenas de sobreviver, mas de prosperar. Sua mãe não estava vivendo com medo, estava vivendo com um propósito renovado. Joana não estava assombrada pela culpa, estava orgulhosa por ter tido coragem quando foi necessário. Dr. Henrique chegou pontualmente, como sempre, carregando flores do seu próprio jardim para Dona Carmela. Como está a nossa paciente favorita hoje? Perguntou ele, beijando a mão de Dona Carmela de forma cavalheiresca. Melhor a cada dia, doutor. E o senhor? Durante o almoço, a conversa foi animada e cheia de risadas. Dr. Henrique contou histórias de seus outros pacientes, sem quebrar o sigilo médico, é claro. Joana compartilhou novidades das vizinhas que havia conhecido. E Dona Carmela falou sobre seus planos de expandir ainda mais o jardim. Sabe, disse ela, servindo a sobremesa que havia preparado, estive pensando em começar a dar aulas de culinária para senhoras da minha idade. Há muitas viúvas no bairro que parecem perdidas na cozinha. Roberto sorriu. Sua mãe não estava apenas se recuperando, estava encontrando formas de ajudar outras pessoas que pudessem estar passando por dificuldades similares. Acho uma ideia maravilhosa, mãe. E Roberto, ela o olhou com carinho. Você precisa parar de se culpar pelo passado, precisa seguir em frente e ser feliz. Não sei se estou pronto para confiar em alguém novamente. Filho, nem todos são como Viviane. Existem pessoas boas no mundo, pessoas que sabem amar sem destruir. Quando você estiver pronto, vai encontrar alguém que mereça sua confiança. Dr. Henrique concordou. Roberto, você é um homem bom que passou por uma experiência traumática, mas não pode permitir que o medo o impeça de viver plenamente. Após o almoço, enquanto tomavam café no jardim, Dona Carmela fez uma revelação que surpreendeu a todos. Eu recebi uma carta da Viviane na semana passada. Roberto ficou tenso. O que ela queria? Ela pediu perdão. Uma carta longa, contando sobre sua infância difícil, sobre como sempre se sentiu inadequada e rejeitada.
Ela reconhece que o que fez foi imperdoável, mas queria que eu soubesse que sente muito. E como a senhora se sente sobre isso? Dona Carmela pensou por um momento. Eu a perdoo, Roberto. Não porque ela merece perdão, mas porque eu mereço paz. Guardar raiva e ressentimento só me machucaria mais. Roberto ficou impressionado mais uma vez com a sabedoria e a força de sua mãe. Mas isso não significa que confio nela ou que acho que ela deveria sair da prisão, continuou Dona Carmela. Significa apenas que escolho não deixar o ódio envenenar meu coração. Conforme a tarde avançava e as sombras ficavam mais longas no jardim, Roberto olhou ao redor para as pessoas que amava e que o amavam de volta. Sua mãe, radiante e forte, Joana, leal e corajosa. Dr. Henrique, um amigo verdadeiro que havia aparecido no momento certo. Percebeu que, de uma forma estranha, a experiência terrível que haviam vivido os havia tornado uma família ainda mais unida. Haviam descoberto o valor real da confiança, do cuidado genuíno e da importância de estar verdadeiramente presente na vida das pessoas que amamos. Mãe, disse ele quando Dr. Henrique e Joana foram para dentro da casa, eu te amo muito. Eu também te amo, meu filho, e saiba que sou grata por tudo que vivemos. Grata, mesmo pelo sofrimento? Grata porque me mostrou quem realmente me ama e quem vale a pena ter por perto. Grata porque me ensinou que sou mais forte do que imaginava. E principalmente grata porque me trouxe de volta para uma vida onde posso realmente viver, não apenas existir. Roberto abraçou sua mãe, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. O futuro estava aberto diante deles, cheio de possibilidades e cercado por amor verdadeiro. Naquele jardim florido, sob o céu dourado do final da tarde, Roberto finalmente compreendeu que às vezes é preciso atravessar a escuridão mais profunda para valorizar verdadeiramente a luz. E que o amor real, o amor entre família, entre amigos verdadeiros, tem o poder não apenas de sobreviver às maiores adversidades, mas de emergir ainda mais forte e brilhante do outro lado. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Dona Carmela e Joana tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a coragem de Roberto ao lutar pela mãe e pela coragem de Joana em proteger uma idosa indefesa, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que a verdadeira força está nos laços familiares que cultivamos, na importância de estar presente na vida de quem amamos e na capacidade de perdoar para encontrar a paz interior. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre os valores que realmente importam na vida.